E hoje a gente vai falar sobre autocuidado, a importância do autocuidado para o futuro da medicina. Só aguardar aí o Sérgio entrar e vamos esperar chegar mais gente e assim que ele ver se o Sérgio consegue entrar aí para a gente começar a falar. E aí, Sérgio? Grande Alexandre, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, e você? Tudo jóia. São 11 Tá me horas. ouvindo bem aí, né? Tô O ouvindo som bem. tá bom. Vou dar um alô Beleza. aqui pro Leandro, um alô pro Max, que tá aí também. Karina, minha prima. Ela Ferreira. Sejam bem-vindos aí, que a gente vai já já começar aí um bate-papo sobre autocuidado e a importância disso para o futuro da medicina. Já podemos avançar, não? 11 horas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Então tá, Sérgio, pode começar aí Vamos se lá. apresentando e tal, e a gente... Bom, rapidamente, né, gente? Eu sou Sérgio Viegas, um dos fundadores da iHealth e trabalho com tecnologia há vários anos e inteligência artificial. Então, assim, o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre esse futuro da saúde com o autocuidado. Não é uma apresentação de aplicativo, não, ele vai ser o pano de fundo ali. O mais importante é o conceito e o que tem de mudança para isso. E futuro não, né, Alexandre? Digamos que é até o presente, né? O bate-papo aqui é um bate-papo informal, vamos fazer juntos. E quem tiver pergunta pode colocar aí. Alexandre, por favor, se apresente aí também. O meu nome é Alexandre, eu sou médico clínico e nefrologista e já há algum tempo tenho bastante interesse na área de tecnologia, na forma como um meio para potencializar e ajudar a gente a alcançar os objetivos, né? No caso aqui, a mais saúde e o propósito de viver mais e com qualidade, né? Então, estou junto com o Sérgio aí, também sou um dos founders da iHealth e vamos começar a falar então sobre self-care ou autocuidado. Nós temos os 6 tópicos aqui, tá, pessoal? E dentre eles vamos seguindo aqui uma sequência, meramente conceitual, né? O que é self-care? Acho que é importante para as pessoas se entenderem. Eu vou falando enquanto, vamos dizer assim, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, né, ser humano, o Alexandre mais com a visão da médica, né, a gente faz esse contraponto interessante. Então, assim, do meu ponto de vista, tá? Autocuidado, né? Conjunto ali de ações que o indivíduo faz, né? Que ele é capaz de promover no sentido de melhorar, né? Agregar benefícios aí para a própria saúde, para o bem-estar dele, tá? Dele ou né, até de outras pessoas quando está ajudando. Mas basicamente é isso, é assim, eu preciso fazer coisas para que eu fique bem na minha saúde, não só dependa de quando estiver doente, chama o médico, né, e ele vai resolver para mim. O que eu posso fazer para ajudar nisso aí. O conceito de saúde, né, acho que também vale colocar, né, ele foi definido lá em 1978 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que é como um completo bem-estar físico, mental e social. Então ele agregou ao físico, né, que antigamente era só doença corporal, né, física, entrou também o mental e o social pela OMS. Isso é bom com um conceito mais amplo. E aí, Alexandre? Do ponto de vista do médico, né, o autocuidado é uma ferramenta algumas vezes esquecida, talvez esquecida é muito forte, mas talvez negligenciada, do impacto que o autocuidado pode ter na promoção de saúde e na prevenção de doenças, né? O autocuidado, de uma forma genérica, várias medidas, né, que a pessoa faz rotineiramente ou deveria fazer, né? Porque a gente tem cuidados com outras áreas da nossa vida, cuidado financeiro, cuidado com a profissão, mas o autocuidado, ou seja, a sua saúde diária, o tijolinho que todo dia você deve colocar ali, que é uma conquista diária, né? O autocuidado, portanto,
quando a gente vai ver os guidelines de controle de doenças, está lá, mudança de estilo de vida, cuidado com a alimentação, exercício físico, sono, controle de estresse. Só que isso, muitas vezes, esquecemos do impacto real que essas mudanças podem ter para a melhoria da qualidade de vida. Tá? Então, o médico deve se atentar por orientar, não apenas orientar, mas talvez conduzir o paciente para ele conseguir obter a melhoria de cada uma dessas atividades para que ele alcance o propósito de viver mais, viver com qualidade. Tá? E acho que isso é abordando um ponto do porquê, né? Então, assim, qual a importância de fazer o autocuidado? Qual a importância do self-care, né? Bom, vou colocar aqui primeiro, do meu ponto de vista aqui, qualidade de vida, né? Assim, eu quero viver melhor e viver mais longe, né? Maior longevidade. Às vezes, quando a gente é jovem, isso não passa muito pela cabeça, né? A gente acha que vai viver eternamente, né? E aí os anos vão passando e percebe que, pô, se eu tivesse me cuidado lá atrás, né? Se eu tivesse cuidado daquele joelhinho que teria sido mais fácil, né? Não só para uma vida, para um resto de vida, que a gente fica pensando assim, não é o resto da vida. O resto da vida da gente hoje pode durar 60 anos, né? 50 anos e vai embora. Então, assim, qualidade de vida e longevidade, eu acho que essa que é a importância. Mas tem mais, né? A gente já coloca aí o próprio autoconhecimento, acho que é muito válido, né? Você se entender, se conhecer. E redução de custos, né? Porque já que eu estou me cuidando mais, eu vou usar menos médico, o plano de saúde pode ficar mais barato, a operadora gasta menos, o governo vai gastar menos lá no SUS também. Então, assim, é um benefício para todos se todos pudessem cuidar um pouco mais de si mesmo, né? Isso aí vai acontecer com certeza, né? Mas a importância para mim é essa, assim, resumindo, né? Qualidade de vida e longevidade. E aí, Alexandre, como médico aí, o que você... A gente sabe que a maioria das doenças hoje, elas são ocasionadas por diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. O conjunto dessas doenças crônicas, elas representam aí mais de 63% das patologias que acometem a população como um todo. E são doenças que são completamente preveníveis com mudança de estilo de vida, com autocuidado. E uma importância do autocuidado também, que você acabou de falar aí, é o autoconhecimento. Porque não existe regrinha de bolo que a gente pode passar que autocuidado é isso para todo mundo, né? As pessoas devem conhecer as suas individualidades, o impacto de tais medidas, para que possam caminhar no sentido do autocuidado. O autocuidado bem feito, o autocuidado reconhecido como importante precocemente, antes do surgimento de doenças, né? Doença a gente fala que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que juntos elas direcionam para um diagnóstico, que é a doença. E muitas vezes tem-se que doenças são irreversíveis, né? A partir do momento que você tem uma doença, você não consegue voltar ao estágio anterior, que a gente chama de sinais e sintomas dispersos, né? Então, vamos pensar assim, tem pessoas que não têm doença, têm uma super saúde, a maioria das pessoas está num conjunto de pessoas que têm sintomas ocasionais, né? Dor de cabeça, uma indisposição, um mal-estar, uma náusea, uma diarreia, esporádicos, né? E o conjunto de pessoas doentes, tá? Então, o autoconhecimento busca você identificar quais sinais e sintomas você tem apresentado ao longo dos anos, a relação desses sinais e sintomas com alguns hábitos, algumas posturas, né? E como você pode fazer para reduzir e para alcançar o bem-estar. Então, o autoconhecimento, Sérgio, é fundamental para o alcance do autocuidado, né? Perfeito. Eu vou contar a historinha aqui, né? Aproveitar. Por que também, né? Eu passei uma época buscando entender por que eu tinha umas dores, né? Dor aqui no pescoço, dor aqui no ombro. Primeiramente, eu nunca registrei isso em lugar nenhum, não sabia, né? Simplesmente doía, não sabia quando doía, mas doía e por quê, né? Fui no médico, o médico
né? Aí temos vários médicos, né? Tem médicos e médicos, né? E o primeiro médico olhou, falou, faz fisioterapia. É um problema no manguito que tinha rompido, mas tá, acho que é isso, tá? Eu não sou médico, não. Manguinho é um musculozinho que fica aqui na escápula ali, pequenininho. Fui lá, fiz fisioterapia, aquele monte de fisioterapia, né? Passou, resolveu? Não. Acho que melhorou o músculo ficou melhor ali, mas continuava tendo o mesmo problema. Mas eu não sabia nem quando é que voltava, porque fui no outro médico, o médico falou que faz fisioterapia. Eu fiz umas 3 fisioterapias, nem isso eu lembro quantas eu fiz. Não lembro quando foi. Eu lembro que começou lá para 2014, isso. Então, olha aí, já tem 6 anos ou mais. E eu fiz umas 3 fisioterapias e pronto. E assim a gente ia levando, achando que o próximo médico vai resolver a vida da gente, né? Uma vez eu não era um médico, eu estava com fisioterapeuta, né? Ela estava fazendo ali uma coisa, ela virou e falou assim, Sérgio, apertou aqui, você tem um nódulo aqui. Aí eu, nenhum dos médicos tinha notado isso, não apalpa, não pega assim às vezes. E, tem nódulo, o que quer dizer isso, né? Eu não sabia que era isso. Tensão, né? Gera nódulos, algumas pessoas têm. Tem gente que tem tensão, o que ela tem? Tem um câncer. Outra pessoa tem tensão demais, o que ela vai ter? Ela vai ter um problema na pele. Eu tenho nódulo. Quando a minha tensão pega, dá um nódulo. E aí, ela apertou, comecei a fazer acupuntura tal, e pronto. Entendi como é que eu resolvi aquilo. Uhum. Primeiro que resolver, eu nunca resolvi, né? O nódulo existe, vai existir a vida toda. O que eu tenho que fazer? Autoconhecimento, autocuidado. Eu tenho que entender quando eu estou numa fase mais tensa, mais de ansiedade, você começa a sentir aquilo, uma postura errada, que a tensão, você faz isso para frente, ó. Você tem tendência a jogar, então voltar o ombro para o lugar certo, fazer a postura certa, fazer o exercício da academia com o jeito certo, você fazendo errado vai piorando. Então, é um conjunto de fatores que a gente não anota, não tem informação para poder dizer assim, quando é que começa. À medida que a gente começa a ter essa informação, primeiro teve o conhecimento, que foi indicado não pelo médico, mas pela fisioterapeuta. E aí eu passei por uma outra excelente também, que aí ela pegava e ela acertava aqueles pontos ali que precisavam, né? Então, esse tipo de conhecimento, se eu chegasse para o meu médico e falasse, tá vendo aqui, doutor, doeu no dia tal, tal e tal, como é que estava a minha cabeça nessa época? Estava tenso? Eu não lembro, como é que eu não registro, então eu não sei. Mas se eu chegasse para o médico e falasse, esses pontos aqui foram os principais de problema, eu estava assim, minha mente, meu social estava assim, meu corpo, eu fiz academia, eu não fiz, eu parei de correr, corri demais, o que aconteceu naqueles dias que você sentiu mais tensão? Eu não sei, eu não tenho esses registros. Então, isso eu remeto para a próxima pergunta nossa, que é o seguinte, é difícil realizar o self-care? Por um lado, é hiper difícil, porque eu não tenho dado, né? Eu não tenho esses dados do dia a dia, ninguém tem, como você deu o exemplo, né, Alexandre, do financeiro, né? Se você pegar assim, olha aí no janeiro de 2014, como é que estava meu banco? Eu vou te mostrar, estava assim, como é que estava o faturamento? Estava caindo? Como é que estavam os custos da sua vida, né, particular? Estava aumentando? Isso eu tenho, isso eu me preocupo em registrar, mas e o da minha saúde? Não, ninguém registra. Quando precisar, o médico, né? Até registra, né, Sérgio? Só que fica um registro fragmentado em todos os pontos de contato seu, nos vários sistemas de saúde, né? Então, Os prontuários, né? Você vai no laboratório, colhe um exame, fica lá o registro no laboratório. Você vai no consultório do médico, fica lá o registro no consultório. Vai no pronto-socorro, a mesma coisa, né? E aqueles sintomas que são diários, né? Que são os sintomas mais frequentes, são os eventos mais importantes, eles muitas vezes caem no viés de memória, né? Porque dali a 3 anos, 4 anos, você deu o exemplo de 2014. Falar assim, alguma coisa importante que aconteceu em 2014 da sua saúde? Não sei. Só se foi algo muito importante, né? Uma catástrofe, uma coisa muito... Não, foi em 2014 que eu tive um acidente, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas normalmente você não consegue ter esse acesso aos dados do seu histórico de saúde, né? E daí a importância de uma ferramenta, né? Você falou primeiro do autoconhecimento, aí agora da tecnologia, né? Como que a tecnologia pode ajudar
que a pessoa tenha esses registros de saúde na mão, quando precisar, e qual que é a importância disso para a elaboração de um tratamento, de um diagnóstico para o seu profissional de saúde. Né? E esses registros, complementando, né, eu mudei de plano de saúde, por exemplo, né? Então, aqueles registros meus que estavam no plano operadora A, eu vir a pedir agora para eles, apesar de ser prontuário meu, né, eu tenho acesso de direito, né? Mas é a trabalheira dessa, né, de perguntar lá o que eu fui em 2014, qual médico eu fui mesmo, que era ortopedista, não vou lembrar, né? E aí eu mudei de operadora, eu não tenho mais esses acessos, então eu não consigo eu mesmo acessar e ver aqui, na nova operadora eu vejo, mas e na anterior? Eu tenho que pedir lá, aí cai no dia a dia, né, algumas coisas que a gente diz que o prontuário eletrônico pessoal, né, o PEP é meu, mas ninguém tem, né? É complicado. E a gente está falando aqui de prontuário, digamos que é aquele momento no ano de 2014 que eu fui lá e fiz aquela consulta. Mas não são os dados de academia, de exercício, do que eu fiz, de como é que estava minha mente de 2014. Não é isso. Uhum. É só o prontuário do médico, né? Então, assim, por que é difícil realizar? Cultura nossa, eu acho que a cultura nossa de não se ater a ter que registrar isso, e dificuldade de registrar isso aí o tempo todo, né? Não dá, né? E a cultura parte muito da não valorização do impacto dessas medidas diárias, né? Que a princípio pode ser de pouca importância, né? Parar para pensar. O descanso, né, programado, assim, agora eu vou parar e vou descansar. Eu vou dormir com qualidade, eu vou me alimentar bem, eu vou praticar uma atividade física, eu vou interagir, eu vou mandar uma mensagem para um amigo que eu não converso há muito tempo, vou ligar para uma pessoa conhecida, para um parente, para um tio, para um avô, né? Eu vou gerir melhor meu tempo, porque eu vou priorizar o que eu tenho que fazer. Então, a importância que isso tem, às vezes, é negligenciada, né? Sendo negligenciada, muitas vezes o foco da saúde está no curativo, né? Tá, eu tenho que tomar todo dia essa medicação, eu tenho que ir no consultório do médico, eu tenho que fazer o exame que foi pedido, né? E aí a gente se esquece que a saúde, ela não está no hospital, a saúde não está no consultório do médico, a saúde está na sua casa, no seu dia a dia, na sua cozinha, nos locais que você pratica atividade física, que você interage com a natureza, que você respira ar puro, né? A saúde está aí. Então, é difícil por isso, porque muitas vezes cuidar de saúde está vinculado à medicina curativa e não na preventiva. Né? Que remete àquela questão do modelo fee for service, né, da medicina, né, que começou assim, e você falou um negócio interessante, assim, né? Cuidar da saúde não é ir no médico, na verdade eu não estou indo lá cuidar da saúde, estou cuidando da doença, né? Eu vou lá porque eu estou, a não ser que tudo bem, posso estar fazendo uma preventiva, né? Vou lá fazer uma análise, um check-up, eu não tenho nada, mas fui no meu médico para prevenir doença, para cuidar da doença, e não para cuidar da saúde, né? Isso. Porque esse foco em doença, ele não está só na linha assistencial de saúde, né? Então, a gente não está falando de foco em doença só do médico, dos hospitais, dos planos de saúde, né? Muitas vezes o foco em doença é da própria comunidade, das pessoas, né? Tem o foco, eu tenho uma doença, eu tenho que cuidar da doença. Tá, mas e o cuidar da saúde? Muitas vezes a gente se esquece disso. O cuidar da saúde, ele tem que ser diário, tem que ser o máximo de tempo possível, né? Deixa eu trazer um ponto aqui interessante, né? O que seria a saúde ideal, né? A meu ver, tá? Primeiro, dados. Eu tenho dados, que dado é informação. No fundo, eu tenho que ter o dado para ter informação sobre mim, sobre minha saúde. Então, dados. Segundo ponto, acesso ao médico no estalar dos dedos. Assim, ó. Não sei se dá o som aí, ó. Fizesse assim, aparecesse um médico de telemedicina para mim, fala, doutor, tô com um negócio aqui, ó, no ouvido, uma dor no ouvido, põe um aparelho que já existe, né, no mundo vendendo isso, eu coloco um aparelho aqui, o médico lá de telemedicina consegue enxergar meu ouvido e falar, ó, você está inflamado. Então, se está inflamado, você precisa tomar isso e isso.
estalei o dedo, o médico aparece, eu tenho informação, eu tenho dados, eu falo como é que estava a minha cabeça, meu corpo, você está ali, e recursos infinitos. Então, 3 pontos, 3 pilares. O que é recurso infinito? Tem dinheiro sobrando, que não é verdade para todo mundo. Então, por quê? Porque se eu tivesse dinheiro, recursos infinitos, eu vou só me alimentar bem, vou viajar, vou descansar, vou ter férias, vou fazer meu esporte, vou pagar uma academia, que se eu quiser. Hoje, as pessoas, nem todo mundo tem recursos para isso tudo, para manter uma qualidade de vida boa, uma saúde boa. O acesso ao médico não é no instalar do dedo, na hora que der minha dor no ouvido aqui, ou eu vou marcar com o meu, não sei quando, mas vamos dizer que é daqui a 15 dias, 10 dias, às vezes são 3 meses você marcar, se for lá no SUS, eu não sei nem quanto que é, talvez 6 meses você marcar uma ida lá, e há uma fila grande, né? Você não vai chegar também lá e já vai ser atendido. Ou eu vou no pronto-socorro, claro. Aí, pronto-socorro, o que remete? Remete a um custo mais alto, a operadora paga mais caro, o médico está ali de plantão, e você tem um custo em todo o complexo aí, né, de saúde. Então, recursos infinitos, acesso ao médico, dados, 3 coisas que é difícil a gente conseguir mudar o recurso, né, no mundo capitalista ou socialista é difícil. Acesso ao médico, instalar dos dedos também não acho que vai ser fácil, não é muito simples. Apesar da tecnologia, o médico tem o tempo dele também, não é a qualquer hora que você instala o dedo e vem, né? E o dado é o mais próximo da gente conseguir chegar, né? E aí remete à tecnologia, que eu entro na próxima pergunta nossa aqui, que é self-care e saúde digital. Como é que é essa conexão assim, né? Vou te passar a pergunta primeiro agora, né? Como é que você vê aí, saúde digital, autocuidado? Então, a transformação digital já está acontecendo há algum tempo em vários setores, né? A saúde, ela é uma está na lanterna, vamos dizer assim. O sistema financeiro, bancos, comércio, né? Vários marketplaces, a saúde ainda está na lanterna desse sistema de transformação digital, tá? Mas é importante que a gente se prepare para isso, que já começou a acontecer. Então, a transformação de todos esses dados que antigamente eram registrados em papel, ou às vezes nem registrados, né, serem registrados sistematicamente na forma de dado estruturado, que a gente pode utilizar como substrato para informação, para direcionar política de saúde, para direcionar transformação de estilo de vida, para orientar em diagnóstico e para orientar em tratamento, né? Então, isso já está acontecendo em graus variáveis em países, tem países que já estão em estado mais avançado de transformação digital e países que estão mais atrasados. Mas as ferramentas para que isso aconteça são os prontuários médicos informatizados, cada vez mais preocupados ali em acompanhar desfecho, né? Você falou em medicina fee for service, né? Mas o que tem sido valorizado agora é realmente o valor que o tratamento dá para o paciente, a importância que se o paciente consegue alcançar alguns desfechos, né? Se ele sobrevive mais, se ele tem mais qualidade de vida, se ele melhora o controle de algumas doenças, né? Isso tem sido realmente valorizado, inclusive em muitos contratos novos de planos de saúde, né? Não apenas a realização de procedimentos que são pagos, mas o controle de um diabetes, o controle de uma hipertensão, o número de idas a pronto-socorro que foram diminuídas, o número de internações que foram reduzidas, né? Então, esse tipo de mentalidade, ela pode ser aprimorada com a saúde digital. A saúde digital aproximando o paciente do médico, o médico do paciente, melhorando ali a comunicação, melhorando a troca de dados e facilitando aí a condução dos processos de recuperação de doença e promoção de saúde, né? Bacana, eu vou puxar para o meu lado aqui um pouco a sardinha, né? O Fee for Results, né, que você falou aí, né, que é importante essa conexão com o médico. Primeiro lembrar a todos que self-care não é cuidar de você sozinho, né, o médico é sempre importante, é ele que vai dar o diagnóstico, ele que vai dar o tônus, ele que vai dar o caminho, né, ele que estudou e sabe disso, mas
se autoconhecer e trazer informação é muito importante, porque muita coisa você pode fazer, né? A gente sabe que muita coisa é você que faz, inclusive no exemplo que eu dei, né? Eu que tenho que correr atrás, não dá para depositar tudo isso na conta do médico, né? Mas basicamente saúde digital, né? A saúde na ponta dos dedos. A gente está cada vez trazendo mais a tecnologia, né? Esses celulares aqui, eles conseguem fazer milagres, né? Fazer muita coisa. Fazem mal também, com outro ponto de vista, mas fazem muita coisa boa. Por quê? Porque eu não tenho que pegar o Alexandre comentou do prontuário, né? Eu não estou nem falando do prontuário agora, eu estou falando assim de que dados eu posso ter de sintoma, que não é doença, não está lá no prontuário, não tem legislação em cima, que é simplesmente está começando a sentir uma certa dorzinha aqui. Isso é o sintoma que vai desencadear uma doença, né? Então, quando eu coloco o meu lado, né, pensando na psicossomática, a gente comentou acima, né, dos 3 âmbitos, social, mental e físico, nem tudo é possível ser trabalhado com o médico, mas o autoconhecimento de ter esses 3 aspectos vistos, né, por mim mesmo, isso é importante. Exemplo aqui, né, a gente, na solução do iHealth, né, a gente trabalha, eu coloco meus filhos lá, né, na plataforma, né. Então lá no iHealth eu tenho meu filho Davi e Alexa, e o Davi, ele tem 5 anos, né, não tem como ele ter a conta dele, né, mas a gente vai registrando as coisas que acontecem com ele. No caso, não mental, mas físico, porque não dá para eu entrar na cabeça dele. Mas o físico dele já era um problemática aqui, sabe, Alexandre? Porque tinha situações que eu e minha esposa, assim, né? Davi começou a espirrar. Vai no médico, né? Vai lá periodicamente, né? Volta lá na pediatra. Quando é que começou aqueles espirros? Não lembrava. Aí virar para minha esposa, né? Eu olhar para ela olhar para mim. Aí ela falava assim, sabe aquela coisa de cinema, quando fala junto assim, ela fala 1 semana, eu falo 2? Uhum. 2 semanas, 1. Não, peraí, foi 1 ou 2? Não, porque se foi 1, o quadro é de um jeito, se for 2, o quadro é mais sério. Não, foi 1,5, né? Quer dizer, chute. Imagina a cara do médico, né? Porque ele está acostumado a ver essas... porque é justamente a imprecisão do viés de memória, né? Se você não registra... Exatamente. Ninguém registra, não tem, não, deve ser só uns espirrozinhos, deve ser só uma... E é claro que você não vai, assim, a pessoa espirra, vai lá e registra, mas aquele espirro crônico, né, começou... Davi tá agora, tá, não sei se é gripe, hoje em dia eu não sei nem se é Covid, né, e não sei se é só uma alergia, que ele é muito alérgico. Então, assim, aí eu já anotei lá, então, assim, na hora que perguntar, assim, quando é que começou, eu sei o dia, sei a intensidade, que se foi muito ou pouco, você pode ir variando isso, e eu sei que remédio ele tomou, que era outra guerra, assim, quando é que ele tomou? O que ele tomou? Não lembro. Aí você não vai pegar uma pasta do filho, tem lá aquele monte de papel de receita do médico, e procurar, que não está em ordem, claro, nunca vai estar, aquele monte de papelzinho ali, se eu guardei, né, se guardamos, para poder procurar assim, o que ele tomou. Não, está no aplicativo. Então tem um aplicativo que eu vejo o que ele tomou, que dia que ele foi no médico, o que ele teve de dor, quando é que ele teve espirro, quando é que ele passou, né, um sintoma de gripe. Isso tudo é o digital possibilitando, porque no papel nunca foi viável. O digital, eu sou prova de que está sendo viável. Eu estou conseguindo controlar meus 2 filhos pequenos, né? Tem uma filha mais velha que já está aí, ela mesma já tem o aplicativo dela, ela mesma consegue se cuidar, mas os 2 pequenos eu acompanho isso por causa do digital. Facilita demais e ajuda demais eu ter essa informação. Eu fico imaginando o futuro da saúde, que é o tema da nossa conversa, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não tinha esses registros. Hoje, mal meu cartão de vacina é um negocinho assim pequenininho, bem velhinho, né? Hoje, as vacinas dos meus filhos estão lá no aplicativo, né? E imagina, né, quando eles tiverem 18 anos, mostra aí. Você falou em cartão de vacina, né? Aqui. Isso aí. Aqui, a quantidade de cartão que a gente tem que ter, né? Realmente, essa é a razão da transformação digital, da saúde digital, entrar para que facilite. E nem sempre você também sai com o cartão de vacina do seu filho para toda vez, né? Às vezes, numa urgência, você sai correndo, vai para o pronto-socorro, o médico fala assim, como é que tá as vacinas dele? Isso que se encasa o cartão, né? Não tem certo. Então, todos esses registros aí, né? E aí vem mais, né? Assim, a pessoa mais interessada, né?
dados vitais, como é que estava a sua saturação de oxigênio, como é que estava suas medidas, né, se você está tomando, querendo dar uma acompanhada no corpo, índice de massa corporal, isso tudo aplicativo já tem, né? Então, assim, chegando no nível da alimentação, e para quem usa aqueles reloginhos, né, aqueles pulseirinhas, você pode ter acompanhamento aí de quanto você caminhou, esse seu aí, né, como é que está a sua atividade física. Isso tudo é tecnologia hoje, que cada vez mais é incrível as coisas que inventam, que a gente pode vestir, né, usar e poupar um pouco esse trabalho que é o lado cultural que a gente falou, que é difícil a gente registrar isso tudo. Eu tenho que me policiar, assim, meu filho tá espirrando demais, eu vou lá, eu tenho que me policiar e ir lá e registrar, né? Aprofundando um pouco mais agora, então, Sérgio, o próximo tópico aí seria self-care e IA, né? Ou inteligência artificial, né? Sim. E da importância que essa área da tecnologia vai ter daqui para frente, né? Hoje de manhã cedo eu estava lendo que alguns aplicativos, tipo o Garmin, já estão detectando a presença de Covid com mais ou menos 7 dias antes da pessoa ter o diagnóstico, justamente por mudanças de registros de dados vitais, né? Então, a sua frequência cardíaca alterou de determinada forma, sua saturação, alguns parâmetros vitais se alteraram em um padrão que a inteligência artificial consegue prever que algo de errado vai acontecer, né? Isso aí, e para conceituar aqui a inteligência artificial, para quem não conhece, né? Não é nada de outro mundo, não é nada de milagrosa, não tem nenhum robô que vai sair invadindo e dominando o mundo, não. Inteligência artificial, ela trabalha com dados, por isso que a necessidade de ter dados que a gente comentou ali atrás, e ela vai trazer à luz uma coisa que o ser humano tem dificuldade. Comparando IA e ser humano. Ser humano, se eu falar uma vez para o menino, às vezes duas, né? Menino pequeno, meu filho, não põe a mão ali que queima. Ele, uma vez, 2 vezes ele aprendeu ali, não põe mais. Inteligência artificial, você vai falar assim umas 800 vezes, umas 1000 vezes, um monte de dado para ela entender o que é certo e o que é errado, né? Então ela aprende com dado. Mas ela tem dificuldade de aprender com poucos dados. Mas quando você tem muitos dados, inverte a cadeira, assim. Pega uma lista de dados vitais do ser humano, manda você mesmo, como ser humano, olhar para aquilo e falar assim, quando é que eu tive Covid, como essa aí que você deu o exemplo, que 7 dias antes é difícil para o ser humano pegar um monte de informação, né, desconexa, parece desconexa, mas assim, minha mente, pegar aquele exemplo meu lá, minha mente, com minha dor aqui no nódulo, com o momento social que está vivendo, junta isso tudo no saco e fala assim, o que eu tenho? Difícil, né? O médico às vezes tem que fazer milagres aí com a informação que o paciente passa para ele, né? Às vezes ali 15 minutos de conversa, passa um monte de informação, né? Então, a inteligência artificial é isso, é uma aplicação, é um software capaz de receber aqueles dados, ele é programado para aquilo, e aí ele vai trazer uma classificação, por exemplo, é ou não é Covid? É uma classificação que ele está fazendo ali. Ele pode errar, e esse pode errar pega muito pesado para a inteligência artificial, porque às vezes você coloca... o médico às vezes vai fazer uma operação e pode errar. Normal, pode acontecer, ser humano. Mas se a inteligência artificial erra, meu Deus, aí é sério, gera processo. No fundo, às vezes ela acerta mais que o médico, ela acerta 98% dos casos, o médico acerta 70%. Mas o médico vai dizer que houve diversos fatores que tiveram aquele problema, a inteligência artificial pode ser acusada. Então é classificar, predição, né, assim, vai ter Covid, é uma coisa que a inteligência artificial consegue fazer com dado. Os bots que ajudam demais nessa coisa de ter que ir lá registrar, não, às vezes você chama a Alexa, né, Alexa é uma desses aplicativozinhos, desses aparelhinhos, né, que o Alexandre até tem um ali, né, Alexa, aí ela atende, né. Vai responder aqui, hein. Alexa, aí ela abre o quê? Registra para mim aí que eu tô hoje meio com dor no pescoço. Alexa, registra para mim aí que eu tô me sentindo muito motivado hoje. E ela vai registrando, pode ser do Google também, né? O Google também tem. E à medida que a inteligência artificial consegue tirar sentimento do que eu escrevo, você estou mandando um e-mail nesse aparelhinho aqui, ou pela internet, a imagem do nosso rosto aqui, ó,
É possível treinar uma inteligência artificial para na hora que pega a imagem do olho, bate assim, ele já vai falar assim, tá triste, tá feliz, tá isso, tá aquilo, tá nervoso, tá ansioso, o que que ele tem? Através de imagem do rosto, pelo que eu falo, pelo tom de voz. Vocês não, quer dizer, a maioria hoje já sabe, né? Mas se tivesse uma inteligência artificial no nosso celular, que tivesse pegando o tom de voz, pela rouquidão, pelo tom de voz, a gente sabe dizer se ela está ansiosa, está deprimida. Depressão, hein? Depressão pelo tom de voz. Então você imagina onde que nós vamos chegar com isso, né? Daqui a pouco esses aparelhos estão fazendo para a gente os registros que são difíceis de fazer, que é esse dia a dia de como é que a gente está, né? Saiu, dando um exemplo disso aí que você falou, saiu um artigo no fim do ano passado, em que uma pequena filmagem do rosto de uma pessoa submetida aí aos algoritmos de inteligência artificial consegue dizer se aquela pessoa tem uma arritmia cardíaca ou não. Com mais, assim, sem fazer nenhum exame do coração daquela pessoa, não, sem fazer eletrocardiograma, Holter, nada. Só pelo vídeo de pequena duração do rosto, o algoritmo é treinado para falar, essa está com arritmia, essa não está com arritmia, né? E por aí você vê aí o potencial dos dados armazenados em prol da saúde, né? Ou seja, imagine esse algoritmo rodando numa sala de espera de um pronto-socorro. Aquela pessoa está com arritmia, aquela não está com arritmia, né? Claro que tem questões éticas aí envolvidas de LGPD, de proteção de dados e tudo mais, né? Mas a inteligência artificial já está sendo regulada em vários países, na Inglaterra, Reino Unido, a União Europeia, Estados Unidos. Existem alguns locais que já estão bem avançados aí em termos de legislação, né? Para que ela venha, mas venha para ajudar com principalmente aí na área de medicina, né? E tem que perder esse medo dela, que tem coisas éticas que colocar em cima da inteligência artificial que eu não sei. Imagina esse caso aí que você falou, entra no hospital, ele pega meu rosto e está trazendo uma informação boa para mim. Sim. Se eu estou com arritmia ou não. Mas qual que é a questão ética dele pegar a minha imagem, se eu não estou vendendo essa imagem, se eu não estou pegando essa imagem? Então, assim, tem umas questões que poderiam ser diferentes em relação a aceitar a inteligência artificial para ajudar-nos no dia a dia, né? Porque o que nós vamos viver, né, com a medicina dos 5 P's, né? Aquela, né, que preditiva, preventiva, proativa, personalizada, parceira ou participativa, né? Olha que interessante. Para ser proativo, autocuidado. O que nós estamos falando aqui é o proativo, é não ficar esperando ir no médico para ver se eu tenho ou não tenho alguma coisa. É preventiva, autocuidado. É eu lá no sintoma, antes de ter a doença, eu preciso ter dados daquilo ali, né? Para fazer a predição, preditiva. Quer dizer, ó, com esses dados aí, eu estou vendo pelo seu rosto que você vai tá tendo uma arritmia. A personalizada, que é sua, que os meus dados, que eu lanço, por exemplo, no meu sistema, são diferentes do Alexandre, e às vezes lançando a mesma coisa são resultados diferentes, porque cada um aqui é um. Né? A pessoa é diferente da outra. E eu aguento uma carga, o Alexandre aguenta outra. E a parceria ali é o quê? Eu junto com o meu médico. Meu médico, toma aqui meus dados. É isso aqui que eu estou vivendo. Ó. Ele poder olhar para aquilo e falar, estou entendendo. Então, é tudo a ver os 5 P's aí, né? O doutor Carlos Santos fez uma pergunta aqui muito importante, Sérgio. Aqui, ó. A IA e os algoritmos com tantas possibilidades e capacidades já existentes e ainda por existir, pode um dia substituir a sensibilidade do médico? Não, né? Isso nunca vai acontecer. Os médicos, eles terão que se adaptar à IA como uma ferramenta de meio. Ela não vai ser uma ferramenta de fim para diagnóstico. Ela vai, no máximo, reunir todos os parâmetros possíveis e oferecer classificações e predições para determinadas coisas. O julgamento final e a conduta sempre vai ser do médico, tá? Assim, o médico ele vai preservar a autonomia. E um dos grandes nomes aí da medicina, da inteligência artificial, que é o Eric Topol, ele diz exatamente isso. A inteligência artificial, se bem usada dentro da área de medicina, vai possibilitar que o médico volte a ser humano novamente, né? Humano, o que ele quer dizer é que ele tenha mais empatia, que ele se dedique
a consulta, olhar nos olhos do paciente, explicar para ele a situação de saúde e doença e como que ele pode caminhar, né? Porque muitas vezes hoje, sem inteligência artificial, o médico ele é preso na burocracia, na falta de tempo, na papelada, nos pedidos de exame, na falta de dados, que os dados são extraídos única e exclusivamente durante o momento da consulta, então ele tem que dividir a consulta para a conversa, para o exame físico, para a digitação, né? E sobra pouco tempo para ele praticar a empatia, né? A conexão, conversar com o seu paciente, estimular hábitos de vida saudáveis e tal. Então, a inteligência artificial nunca vai substituir a sensibilidade do médico, tá bom? Vou complementar aí, né? Boa pergunta, excelente pergunta, que sempre é colocada, né? Eu sempre digo a mesma coisa, a inteligência artificial não vai substituir o médico, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o médico que não usar a inteligência artificial vai ser substituído. É diferente, né? Quer dizer, o médico que não trabalhar com dado, o médico que não buscar informações além daqueles 10 minutos que anota um papelzinho ali, o prontuário, esse médico vai ser substituído. Algumas coisas a inteligência artificial faz muito melhor que o ser humano e que o médico. Por exemplo, o médico radiologista, né? Ele pega uma imagem, ele fala assim, aqui tem um câncer. A inteligência artificial já faz isso hoje melhor que o médico, né? Já analisa fundo de olho, algumas coisas a inteligência artificial vai trazer para o médico informações riquíssimas. Mas é o médico que vai falar assim, Sérgio, baseado no seu perfil, nas suas capacidades, na sua possibilidade, no trabalho que você tem, né? Você não tem tempo para parar, eu sei disso. Então, tem um monte de coisa que é o médico que vai dizer assim, o melhor caminho é esse, e não é a IA, né? A inteligência artificial vai aos poucos crescer, sim, vamos chamar até no diagnóstico, de falar assim, é esse caso que você falou, né? Tem arritmia cardíaca, ela está falando, né? Não é que tem, você tem alta probabilidade de ter. Inteligência artificial não fala sim ou não. Ela fala assim, 89% de chance de ser arritmia cardíaca. Aí cabe ao médico falar, não era mesmo ou não era mesmo. Então, ela nunca vai dizer assim. Mas boa pergunta, viu, essa aí. Essa pergunta ela reflete realmente um dos medos aí do avanço da inteligência artificial, né? Será que ela vai piorar algo que já não está tão bom, né? Porque muitos médicos queixam da falta de tempo, consultas muito rápidas, que eles às vezes se veem obrigados, ou o próprio, em alguns casos que trabalham via carteira, ou que são empregados de algum lugar, atender muito rápido para pacientes de forma seguida, né? E aí realmente a atenção ela é prejudicada. E a IA, o Topol, como um grande idealista, ele fala que você vai usar aí o Deep Learning, né, para chegar numa Deep Medicine e no final Deep Empathy, né? Então você realmente tornar o médico mais humano novamente. Perfeito. Bom, vamos para o próximo tópico aqui, né? Contribuição do iHealth para o self-care. Eu acho que tanto a iHealth quanto a IA, né, que vai entrar aqui, a inteligência artificial tem tudo a ver, não comentamos esse ponto, né? Aliás, falei sim, né, da classificação dos bots, da análise de sentimento, isso tudo pode ser insumo, né, dado gerado por uma inteligência artificial para o autocuidado de cada um. À medida que ela pega essa informação e joga sozinha, até chegando a dar chamar de pré-diagnóstico, assim, vá ao médico. Tem alguns aplicativos que fazem isso, né? Estou vendo seu dado, estou vendo seu dado, estou vendo seu dado, consulte o nefrologista, doutor Alexandre ali, porque tem alguma coisa aí no seu rim. Ela ajudou até ao médico, né, que eu vou sair do estado de não participativo, de latência aqui, e falar, agora eu tenho que ir lá procurar um médico. Então, ela e self-care tem tudo a ver, tá? Falando um pouco do iHealth, né? iHealth é uma aplicação, né, eu e o Alexandre como fundadores aqui, está disponível já hoje no site, né, ihealth.app, ou nas lojas do Google, por enquanto, ainda não nas lojas Apple. É só procurar lá iHealth e com Y ao final, tá? iHealthy.app.
e você tem acesso, é gratuito, tem plano free lá, então é só baixar e usar. Qual que é a contribuição dele, né? A gente trouxe essas dores que a gente falou aqui do self-care, né, eram dores minhas e do Alexandre lá atrás, eu falei assim, pô, vamos trabalhar isso aí, trabalhando uma visão psicossomática, visão holística, onde a gente tem ali como registrar coisas da mente, coisas do corpo e coisas sociais, que vão de estou alegre, estou triste, estou eufórico, estou angustiado. Basicamente você abre o iHealth, o lema nosso é 1 minuto por dia. Gaste 1 minuto por dia, abre o iHealth e registra lá como é que está a sua cabeça, se tem alguma coisa no corpo e você coloca alguma coisa de registros de saúde. Feito isso, você passa a ter informações assim incríveis para você e para o seu médico e para o seu psicólogo, por incrível que pareça. Eles passam a ter dados ali que a gente não tem quando chega numa consulta. Então, eu consigo pegar lá e pegar assim, minha última semana e falar assim, o que passou pela minha cabeça na última semana? Que dores ou sintomas eu tive na última semana? E se acontecer alguma coisa social, por exemplo, perda de um emprego, morte, acidente, briga na família, tudo isso são questões sociais que você não domina, né? Um acidente, aconteceu um acidente, mas como eu vou tratar aquele acontecimento, aquele social? Como a minha cabeça recebe aquilo, isso é uma parte do self-care também, né? O indivíduo psiquicamente saudável, ele consegue mobilizar os recursos internos dele, emocionais ou cognitivos, né? Para dar conta do que o ambiente vem para nós, né? Que acontece conosco. Então, o iHealth é esse repositório de informação que dá feedbacks incríveis para a gente poder buscar essa qualidade de vida, esse self-care. São algumas contribuições, né? Não só o repositório em si, sistematizado, que vai te permitir olhar para trás e ver o histórico, né? Mas também a possibilidade de você conseguir individualmente fazer correlações, né? Então, nessa época que eu estava com tal status mental, eu também apresentei tal e tal problemas físicos. Esse evento social marcante impactou em tais sintomas e sinais que eu apresentei, né? E ter como isso que você falou dos filhos, né? Você imagina seus filhos pequenos aí tendo todos os eventos de vacina, consulta com profissionais de saúde, sinais, Remédios. sintomas, medicamentos, né? Medidas, né? Acompanhar a curva de crescimento de filho, peso, né? Sinais vitais, né? Vamos supor, o dia que tiver algum problema, algum resfriado, a curva de temperatura, como é que tá ficando, tá com febre, não tá, tal. Ver isso graficamente, né? Então já são avanços que você tem muito antes dos benefícios ainda de inteligência artificial, né? Então, se você já tiver esse tipo de benefício, já justifica demais você guardar, porque a gente não... o mais comum é a pessoa arrepender depois, né, de não ter começado, né? Então, você começar a... Eu falando como médico agora, né? Então, você pede, às vezes, para um paciente que tem alguma condição importante, né? Tem um quadro de hipertensão e tal. Eu tenho alguns pacientes que, a maioria engenheiro, né? Assim, então, tem um viés aí que tem uma facilidade de mexer com planilha e tal. Eles chegam para consulta, me mandam uma planilha, eu abro no computador, vejo o histórico de medida de pressão, frequência cardíaca, né? Então, assim, você vê o trabalho, ele quer registrar, mas ele tem que abrir o computador, abrir a planilha, né, para fazer esse input. Então, a tecnologia veio justamente para facilitar. Um paciente desse que precisa ter uma planilha, a gente sabe que ele quer ter a planilha, né? É muito mais fácil usar o iHealth, porque vai estar à sua mão a qualquer lugar.
né? E você pode registrar na rua, você pode registrar dentro do Uber, você pode registrar em qualquer lugar. Ah, quero registrar um momento aqui que está me impactando ou que eu acho que vai ser importante eu olhar para trás e ver esse momento aqui agora, né? E nós estamos nos minutos finais aí, né? Assim, para complementar isso, quem usa o iHealth, a gente transforma isso em número. E aí você vira uma espécie, né, de pontuação ali, de gamificação, que é o seguinte: minha cabeça está mais negativa ou positiva? Se eu tiver menos 20, está negativa. Se eu tiver mais 30, mais 40, mais 10, eu estou positivo. Como é que está meu corpo? Como é que está o social na minha vida? Ele está negativo ou positivo? Então você não sabe, mas à medida que você vai lançando ali as coisas que passam pela cabeça, o social e o corpo, você vai ganhando pontos ali, ou perdendo pontos, né? E isso já passa a ser, só esse número já passa a ser um autocuidado. Por quê? Porque eu olho para aquilo ali e falo assim, por que eu estou menos 30 aqui na mente? Ah, eu vou mudar essa vida. Não, não quero isso para mim, não. Vou melhorar. Essa semana vai ser, vou pensar só positivo, vou pensar bem. E de repente só isso, só esse ato de perceber que você está negativo, já faz a pessoa melhorar, transformar ali, buscar esse caminho para cima, né? Só de você ver que você está ali menos 50 no corpo, eu falo assim, não, eu não vou virar o ano, virar o mês nisso aqui, não. Eu vou procurar o tal do médico, vamos lá no médico, vai dizer, ó, resolve essa dor aqui que eu não quero ficar com isso. Senão, a gente acaba levando o dia a dia na correria, a gente vai deixando acumular as dores, a mente ruim e os problemas da vida social sem se ater para esses números e sem poder ter a condição mínima de mudar. Por quê? Porque eu não sei que eu tenho que mudar. Eu acho que está tudo bem. Eu sempre fui assim. Então eu sempre tive umas dorzinhas, sempre tive uma cabeça ali, mas meio, sei lá, mais ansiosa, mais deprimida, mais... Não, agora eu sei, eu tenho essa formação desde meus 5 anos de idade, meus 20, 15, 18, né, vamos dizer assim, para ter mental, né? Não, menos, né, 14, 15 anos já dá para até registrar algumas coisas da mente. Uhum. E ali eu passo a me conhecer como eu era jovem. Se eu tivesse o iHealth quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu posso dizer que eu seria o Sérgio diferente hoje, porque eu teria trabalhado isso durante muitos anos. Na verdade, eu começo a trabalhar isso agora. Né? Ou seja, a tecnologia teria possibilitado melhor o seu autoconhecimento numa fase bem mais precoce da sua vida e talvez decisões, atitudes teriam sido modificadas. Né? Exatamente. E a pessoa que está nesse processo de busca de autoconhecimento, com utilização de tecnologia, se ela mesma, visualizando, né, os gráficos, os seus dados ali, traduzidos na forma de informação, não conseguir sozinha buscar o aperfeiçoamento através do autocuidado, ela pode buscar ajuda, né? Com um profissional médico, com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, né? Os profissionais de saúde estão aí para fazerem as suas funções. O autocuidado não é um termo para substituir a prática de nenhum dos profissionais de saúde, e sim de complementar o que já vem sendo feito. Né? Então, quando o médico consulta um paciente, ele deveria estimular bastante o autocuidado. A nutricionista, a mesma coisa. O psicólogo, a mesma coisa. Né? Então, a tecnologia auxiliando no conhecimento para promover o autocuidado, né? E, através disso, o paciente conseguir alcançar o seu verdadeiro propósito, que, na maioria, no íntimo, é de longevidade e qualidade de vida. Não é isso? Fechou. Alexandre, acho que fechamos nosso tempo aí, né? Então, eu vou agradecer a todos aí a presença, né, as participações, tá? E continuem acompanhando aí o nosso perfil do ihealth.app, que vamos ter lives aí quinzenais, agora com convidados e outros temas a respeito de qualidade de vida, saúde, tecnologia e inteligência artificial. Abraço a todos aí. Abraço, grande abraço. Tchau, tchau.